Bom dia, Bom pessoal dia. aí. Bom dia, Felipe. Bom dia, Judy. Bom, pessoal, a gente está começando aqui uma live aqui. Quer falar um pouquinho de Rust aí para vocês, produzir conteúdo aí em português brasileiro, né? E meu nome é Geudi, sou do Espírito Santo, me apresentando, né? Venho aí de bastante tempo aí trabalhando na área de desktop aí. Há uns 3, 4 anos aí eu comecei na área de desenvolvimento web, JavaScript. E estou trabalhando hoje com JavaScript, então se eu fizer muita comparação de Rust com JavaScript, JavaScript é assim, no Rust é assim, não estranha não. É que minha área aí, meu trabalho hoje é com JavaScript. Esse é o Gildi. Se apresenta aí, Felipe. Fala pessoal, meu nome é Felipe, sou desenvolvedor freelance, trabalho com Python, JavaScript e tenho conhecimento zero em Rust. Estou começando hoje. A proposta nossa aqui é fazer uma aventura, uma exploração com o livro da documentação do Rust. Então a ideia é produzir um material em português, né? E nós vamos seguir a Sim. documentação oficial no site e uma exploração mesmo, vai ser uma aventura aquilo que a gente vai fazer nós dois agora. E eu me enquadro nessa questão também de não saber muita coisa. Estou começando aí, então a gente não é dono da verdade. Provavelmente a gente vai cometer erros. É, a gente deseja o feedback de vocês para, caso a gente falar alguma besteira, a gente corrigir isso depois em um outro vídeo, etc e tal. Mas o importante aqui, eu acho que é aprender, compartilhar e aprender mais e compartilhar e repetir esse processo aí, ok? Então, só apresentando aqui, você mostra minha tela aí, Felipe, por favor. Só um minutinho. Uhum. Pronto. Só apresentando aqui, né? O site lá oficial é rustlang.org, se eu não me engano. Esse que é o site lá oficial do Rust, né? Só focando aqui numa questão que somos brasileiros, tem aqui a tradução, que para quem tem aí dificuldade com o inglês, né? Que o inglês possa ser uma barreira, o site está todo, boa parte dele está bem traduzido, ok? É, o Rust, o que a gente pode falar sobre ele? Ele é mais system-wide, né, que a gente chama, mais voltado para a questão de desenvolvimento de sistemas. Não sistema, não que ele não possa fazer sistema front-end, mas mais com relação a serviços, né? Os sistemas que rodam por baixo de tudo que o usuário vê ali, né? Ele tem um compromisso aí de não ter mais o garbage collection, não ter runtime. Runtime, para quem não sabe, comparando com Python, com JavaScript, é algo que você tem que instalar antes de poder rodar o que foi escrito em JavaScript, e instalar algo antes de poder rodar algo que foi feito em Python. Então, no Java, no Java sim, né? Antes de rodar lá os binários que o Java gera, você tem que instalar uma máquina virtual do Java. Então, no Python você não tem isso que a gente chama de runtime. Então, uma vez que você compilou para o Linux, ou para o Windows, ou para o Mac, aquele binário lá Do Rust. é tudo que você precisa para poder estar tá rodando o Rust, né? Uma Comparando. diferença que a gente falou com as linguagens aí é que é uma linguagem compilada, né? Essas linguagens Isso são, aí. tirando o Java, talvez, o Python interpretado. Então, na verdade, o Python também é compilado just in time, mas, enfim, O o Rust, JavaScript também. o Rust, ele gera um binário que você, uma vez que você compilou, tudo que você precisa é daquele arquivo só e ele vai executar em qualquer máquina que você compilou para aquela plataforma. Exatamente. Então, com isso ele tem lá seus próprios desafios, né? Que a gente vai estar tá compartilhando aí durante o nosso aprendizado. Hoje, 13 de julho de 2020, ele está na versão 1.44.1, ok? Promete aqui performance, confiabilidade e produtividade. A questão da performance é mais ou menos isso que a gente acabou de falar, né? Compromete nisso também. A questão de, por ser compilado, não depender de runtime,
não tem um garbage collection, algo ali que está entre os processos vigiando o que está acontecendo, você pode fazer algo mais enxuto, mais eficiente ali na questão da forma que é executado as coisas. Tem menos dependências, uma série de coisas. A questão da confiabilidade ali, vamos ver o que a gente pode ver aqui. Essa questão do ownership é uma coisa que eu ainda tenho que aprender. Questão de garantia de segurança de segurança de memória, segurança de concorrência. Confiabilidade ali é porque já vai fazer algumas validações no seu código, vamos chamar assim, né? Para que você não cometa erros comuns, erros iniciantes, erros iniciais, né? Baseado naquilo que já está bem estabelecido lá no mundo C, no C++, né? Do que E a performance, desse, a performance do Rust era bem comparável com C++, né? É uma linguagem assim, bem performática, mas com esses procedimentos de segurança, né? Que tornam programar uma experiência mais interessante. É uma linguagem bem voltada para a experiência do desenvolvedor, né? Tanto que há alguns anos Rust seguiu, acho que continua em primeiro lugar ainda como a linguagem mais amada na pesquisa do Stack Overflow. Então, a ideia é que a gente tenha um pouco de prazer programando. Sim. E no C, vamos dizer assim, usando só o C, só aquilo que core do C, ele é totalmente aberto, você pode fazer o que você quiser, inclusive dar um tiro no seu pé. Você pode usar livros que vão ali fazer validações no seu código, links no seu código e dar sugestões, ou seja, transformar um C num Rush da vida. Você pode. Só que você está usando livros de terceiros, livros da frameworks da comunidade, etc. Tal. Aqui, né, a diferença do Rust é que isso já está tudo embutido desde o início, não é uma coisa que você tem que buscar, tem 20 opções, você tem que ver qual que é melhor para o seu cenário, para o seu caso, já está ali disponível desde o início, entendeu? Então, você não, assim, quando você tiver 70 anos, você vai descobrir qual que é o melhor ali para aquele seu cenário. Não, vai começar de agora já com a questão dos links, da bagagem que foi gerada, né, na comunidade com relação a isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é uma boa prática, isso aqui não é uma boa prática, isso aqui dá problema, isso aqui não dá problema. Isso aí ele já traz desde do zero, né, desde o core. Com relação à produtividade, comparando ele com C, tem algumas coisinhas que eu posso dizer assim, que além dessa questão do ferramental, né, que já pula toda a questão de você tem N opções e já tem um core ali já bem pronto para você já pular toda a questão de decidir qual que é o melhor ambiente e você começar a fazer alguma coisa. Assim. Você salta essa questão de boa parte das escolhas ali, já mete a mão logo no código, já o compilador já começa a reclamar que você está fazendo um negócio ali que pode dar problema. Então você já pula lá na frente vamos fazer meu código aqui e vamos botar para rodar. Enquanto que no C, no C++, você tem todo um ferramental grande, você é antigo, antigo não é ruim, tem bastante ali bagagem, vamos chamar assim, né? Então você tem muita opção, ou muitas opções, para você escolher entre isso, aquilo, eu preciso disso, eu preciso mais enxuto, eu preciso mais framework mais completo. Então, isso pode ser ruim ou pode ser bom, né, Judy? Sim. Se tiver muito, você está começando agora, para você aquilo é tudo uma bagunça. Aí conforme você vai se sujando de C e C++, você vai entendendo que isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui se alinha com a sua forma de pensar, isso aqui não se alinha. Então você perde um tempo nessa autodescobrimento ali do que é ideal na bagagem do C, né? Então o Rush ele vem um pouco para organizar toda essa questão aí, te entregar um ferramental aí já bem padronizado, não só na questão vamos dizer assim, né, no mundo perfeito, não só na sua própria empresa, mas se você sair desse projeto e entra em outro projeto também em Rust, tem toda ali uma padronização do Toolchain, que a gente chama, né, que é as ferramentas ali para poder trabalhar com o Rust, que vai ser bem semelhante. Muito semelhante ao que é feito no Ruby, por exemplo. No Python não posso falar muito, mas no Django lá é mais ou menos assim, porque também é parecido com o Ruby, que independente da empresa, do projeto que você está trabalhando, tem mais ou menos tudo a mesma cara ali, a mesma forma,
Não é igual no C que você tem N possibilidades, você pode fazer de N formas. São filosofias, né? Por exemplo, em termos de framework, temos o Flask e o Django no Python. O Django ele é muito opinativo. A gente já tem isso aqui tudo pronto para você usar. Usa o que a gente já tem aqui pronto, que você vai se dar bem. O Flask não, o Flask ele é muito minimalista, ele te dá só o básico, e aí você tem que trazer as suas bibliotecas de fora para montar do jeito que você quer. E isso é bom e é ruim, depende do estilo de programação que você gosta, né? E algumas pessoas elas ficam paralisadas com um monte de opção, não sabem qual usar, né? E Sim. uma outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é com o Vue. Né? O Vue ele já é muito opinativo também, já tem o Vue Router, já tem o Vuex, então você já tem aquilo que é padrão da comunidade utilizar, né? Isso às vezes é bom e às vezes é ruim, depende do seu estilo de programação. Sim. E do seu nível de experiência também, se você está começando, se você não está começando, tem esses detalhes. Com relação aqui o foco do Rush, né, os problemas que ele quer resolver, que ele se propõe a resolver bem resolvido, né, bem feito. Temos aqui a linha de comando, que a gente também chama de CLI, que é as coisas que a gente roda aqui no terminal da vida, né, os comandinhos. A questão do WebAssembly, se vocês não sabem, uma fundação que está por trás aí do Rust é a Mozilla, que também faz parte lá do consórcio do W3C lá, que padroniza lá como é que as coisas vão ser feitas na web, né? Então, o que vai ter de novo, o que vai suportar, qual é o padrão web, ela dita também, não só ela, mas ela está lá também. Então, como ela está lá na frente no consórcio e está aqui também com uma linguagem, ela está ali fazendo essa linguagem para trabalhar bem com WebAssembly. Questão de redes ali, tem questão da concorrência, que o Rust é uma coisa chata assim de controlar, né? Tem alguns frameworks em Rust para te ajudar a controlar essa questão das threads, coisas que acontecem paralelo. Então, para um serviço de rede que, por exemplo, mensageria, se quiser construir seu banco de dados ali, você vai poder fazer também, PubSub. O Rust ele é bem uma alternativa boa para você trabalhar com isso. Na questão dos embarcados aqui, que é os vulgos IoTs da vida, o Rust também se propõe a ser uma boa opção para isso, né? Então, eu acho que dá para fazer mais coisa com o Rust do que está aqui, né? Mas o foco dele é isso aqui, linha de comando, WebAssembly, serviços de rede e trabalhar com embarcados, vulgos IoTs. E está falando sobre a questão em produção, né? Algumas empresas que usam o Firefox, o CSS, se não me engano, o motor do CSS do Firefox, a partir de uma determinada versão, é feito em Rust. Para quem não sabe o que é CSS, é o que deixa os sites aí tudo bonitinho, né? O HTML dá o corpo, o JavaScript dá a vida ali das coisas se mexer, vai, não vai. E o CSS é o que bota a cor, bota mais para o lado, mais para o outro, né? Deixa bonitinho aí. Então, o motor do CSS no Firefox, a partir de uma determinada versão que eu não lembro agora de cabeça, é feito em Rust. Dropbox aqui, Cloudflare, que é um CDN, né? Dropbox aqui é um drive na nuvem. Usam o Rust, ok? Mas o que a gente pode falar aqui? Tem o Layer Rush, que é o livro aqui que a gente vai ler com vocês aí do início ao fim. São 21 capítulos, eu estava dando uma olhada rápida lá, né? Temos aqui alguns vídeos. Contribuir com o código aqui é open source, a licença é bem aberta, ali você pode, não tem que pagar licença, não tem que pagar royalties, essas coisas, então você pode pegar, compilar, distribuir seu binário, mesmo que o seu projeto seja aberto, o seu projeto seja comercial, você pode estar utilizando. Aqui no final, só comentando, né? Tem rede no Twitter, Rustlang, no YouTube, tem um canal aqui oficial também, mas em inglês provavelmente. Tem um canal oficial no Discord, que é Rust-Lang, e tem no GitHub também, que é o Rust-Lang. Só comentando aqui, a gente pretende seguir o código de conduta aqui também do Rust, né? Ele é bem curtinho aqui. Resumindo aqui, respeito o próximo, não seja um cara
usando bastante eufemismo. Não sei, o cara é chato. Só lendo um aqui para vocês, é uma coisa que eu até queria comentar com o Felipe, para a gente sempre estar lendo um desses aqui, né? Para criar o costume com o pessoal, né? É uma coisa sempre vívida, assim, né? Vai ler o livro todo, mas também vai, no final vai ter o código de conduta, né, na cabeça lá, e não é uma coisa de bicho de cabeça, é bem simples. O primeiro aqui já resume bem todos os outros, né? Só lendo o primeiro aqui para vocês, estamos empenhados a prover um ambiente amigável, seguro e receptivo a todos, independente do nível de experiência, identidade e expressão de gênero, orientação sexual, incapacitação, aparência, porte físico, raça, etnia, idade, religião, nacionalidade ou qualquer outra característica similar. Ou seja, vamos um ambiente que seja aberto a todos, né? Então, não pense que, acho que essa pergunta aqui é uma pergunta muito idiota. Não, a gente tem que estar aberto aí, receptivo, inclusive para quem está começando. A gente está aqui com a intenção de manter o canal, né? Apresentamos os canais oficiais. Uma coisa que eu queria apresentar para vocês é o canal aqui no Telegram, Rust Brasil. Né? Acho que eu deixei até aberto aqui. Deixa eu ver aqui rapidão. Onde é que eu deixei aqui? É o Rustlang BR, canal lá no Telegram, né? E já está com 990 membros. O pessoal lá bem receptivo também. Tem mais ou menos uma semana ou duas lá que eu estou conversando com o pessoal, estou começando e tiraram todas as minhas dúvidas, foram bem receptivos lá, estou bem feliz lá com o pessoal lá. Então, não fique com vergonha, não fique acanhado se também estiver começando, o pessoal lá está bem receptivo. Ok? Lembrando que a gente está começando, né, pessoal? E agradecer ao pessoal do canal aí por ter cedido gentilmente o logotipo deles para a gente. Muito bonito o logotipo. E a gente vai estar utilizando ele aqui no nosso canal também. Show de bola. Então, começando aqui, né? Só como que eu cheguei aqui. Estou aqui no site, aqui na opção Aprenda, segunda opção lá do menu principal na parte superior. Começa com o Rush, leia o livro. Então, tá em inglês aqui. Google Translate resolve boa parte daqui, dá para entender bem certinho, direitinho. Tá, ok, já deixei mais ou menos traduzido aqui. Então, vamos lá para a primeira parte aqui do livro oficial aí do Rust. Então, a linguagem de programação Rust, isso aqui é uma mensagem, né, de Steven alguma coisa e Carol alguma coisa. Então vamos lá. Esta versão do texto pressupõe que você esteja usando o Rush 1.41.0 ou superior, Edition 2018. Tem um Edition 2015, né? E tem o de 2018. Só a gente vai ler, né? A gente pode pausar e fazer alguns comentários, baseado naquilo que a gente já aprendeu, eu poder passar para vocês. Com essa questão das edições, são pacotes assim, né, de funcionalidades que são adicionadas, removidas ou alterados no sentido de para ficar melhor, né, a funcionalidade. Então, já existe a 2015, que foi lançado em 2015, provavelmente, e tem a edição 2018, ok? Então, ele fala aqui que para você usar tudo que está aqui nesse livro online, você tem que ir lá no seu cargo.tom, que eu não sei como é que fala também. Tem a questão do inglês também. Eu não sou... Estou aprendendo inglês também, então se eu falar alguma coisa errada, vocês comentem aí, dá feedback, como é que a gente fala certo. Esse cargo tom aqui a gente vai falar mais para frente aqui, nessa parte aqui do Olá Cargo aqui, né? Olá Cargo. Não precisa se preocupar com isso agora. De todos os projetos para usar os idiomas do Rush 2018 Edition. Consulte a seção instalada do capítulo 1, vamos passar por ela hoje, para instalar ou atualizar o Rush e consulte os novos apêndices E para obter informações sobre as edições. Ele fala rapidamente sobre a edição 2018, que no capítulo 17, 10, 11, apêndice D, A e D, ele vai falar algumas coisas que mudaram, né, com a edição 2018. Observe que qualquer código na alteração anterior do The Rush Programs Language Edition 2018. Mesmo quando você atualizar a versão do compilador.
Ou seja, se você atualizar o compilador, mas manter o 2015 lá, tudo que você fez, caso você tenha feito alguma coisa anteriormente, vai continuar funcionando. Ah, tá. Ele comenta aqui que a gente está aqui no online, né? Mas aqui tem um comandinho que a gente, depois que a gente instalar aqui o Rust, a gente tem toda essa documentação de forma offline. E esse aqui é o... Desculpa, menos bug, meu microfone caiu aqui. Para abrir de forma offline, né? Sem internet. E eles estão vendendo esse livro online impresso e no formato de e-book também. Aqui tem no último no site lá que tem essas opções. Vamos ver se abre aqui rapidão. Então, aqui, caso você queira a opção impressa ou versão e-book, tá $39 aqui mais ou menos o impresso e e-book. Só comentando aí. Próximo. Acho que é um prefácio, né? Vamos lá. O cachorro tá pra cá. Ignorem o barulho. Nem sempre foi tão claro, mas a linguagem de programação Rust é fundamentalmente sobre empoderamento. Não importa que tipo de código você esteja escrevendo agora, o Rust permite que você chegue mais longe. Programe com confiança em uma variedade maior de domínios do que antes. Temos, por exemplo, trabalho em nível de sistema, wide que estava comentando, né? Que lida com detalhes de baixo nível, de gerenciamento de memória, representação de dados e simultaneidade. Tradicionalmente, esse domínio da programação é visto como arcano, acessível a apenas a alguns poucos que dedicam os anos necessários aprendendo a evitar suas infames armadilhas, e mesmo aqueles que praticam fazendo com cautela para que seu código não esteja aberto a explorações, falhas ou corrupção. Isso aqui é o que eu estava comentando, né? Que no C tem uma bagagem muito grande, é antigo e tudo e tal. E você tem muitas opções lá. Então, para você experimentar todas essas opções e conseguir ter uma experiência com a maioria das opções para decidir o que é melhor para o seu cenário, isso pode levar um certo tempo, se você não se dedicar exclusivamente para isso, né? Então, o Rust ele vem para padronizar um pouco isso e te dar um ferramental que te atenda um range, né, um leque bem grande, para que você não tenha que navegar tanto para poder tomar suas decisões, né? É isso que esse parágrafo está querendo dizer. A Ferrugem, mas está falando do Rust, né? O Rust quebra essas barreiras, eliminando as armadilhas antigas e fornece um conjunto de ferramentas polidas e amigável para ajudá-lo ao longo do caminho. Os programadores que precisam mergulhar no controle de nível inferior podem fazê-lo com o Rust, sem assumir o risco habitual de falhas ou falhas de segurança e sem ter que aprender os pontos positivos de uma cadeia de ferramentas, que no toolchain, que eles chamam, né? Ferramentas inconstantes. Com relação a rápidas atualizações, né? Ou seja, quebra e você tem que adaptar lá o seu código para aquilo que quebrou e porque é N opções, uma lib, um framework que atualizou uma parte, seu código quebrou, você tem que ajustar, né? Melhor ainda, a linguagem foi projetada para guiá-lo naturalmente em direção a códigos confiáveis e eficientes em termos de velocidade e uso de memória. Uma coisa interessante que me faz lembrar e comentar eu que venho do JavaScript, estou trabalhando com uma linguagem de alto nível, né, vamos chamar assim, tenho interesse em descer um pouco esse nível, né, e conhecer um pouco como é que é aqui no baixo nível. Não tenho intenção de descer tanto assim, de ficar só lá também, mas seria semelhante a um cara que trabalha só com front-end, entender como é que as coisas no back-end funcionam para poder fazer um front-end melhor. Então, eu que trabalho no meu dia a dia no principal, com uma linguagem de alto nível, dá uma olhadinha como é que funcionam as coisas aqui no baixo nível, né, de forma iniciante, como eu estou agora. E essa questão do alto nível e do baixo nível, onde o Rust lá ele promete ser mais eficiente, mais rápido, por você conhecer esse baixo nível e você poder manipular esse baixo nível, trabalhar ali de forma mais eficiente, que ele faz, a propaganda do Rust lá, né? Que às vezes no alto nível ele
vamos dizer assim, tem gordura lá, né? Ele entrega, resolve, faz as coisas, mas faz isso sempre com muita gordura, no sentido de que podia ser mais, a coisa podia ser menos, o que tem ali, muita coisa desperdiçada, e não, para te atender, poderia ter cortado algumas coisas, mas como é alto nível, você não tem esse poder, mas aqui no baixo nível você tem. É, É mais ou menos isso que eu queria. vale lembrar que o Rust ele pode ser incorporado em outras linguagens, né? Você pode utilizar uma parte bem crítica da sua aplicação, uma linguagem mais rápida, como o Rust, né? Por exemplo, você tem uma aplicação em Python, mas aí existe uma área lá que precisa, por exemplo, um processamento de imagem. Demanda um processamento muito intenso. Você pode colocar só essa parte em Rust e incorporar, fazer uma interface com o seu programa em Python. Então, o Rust ele te permite fazer isso, né? Permite ser incorporado em outras linguagens. É exatamente por trás dessa ideia de ser incorporado aos poucos, para ser melhorado os processos, que essa linguagem foi criada. Né? Essa capacidade de ser incorporada, ela está na essência da linguagem. É muito bacana isso. Acrescento dizendo que também dá para fazer isso incorporar o Node. Eu já fiz alguns testes iniciais simples, mas vi lá que tudo funciona e funciona muito bem. Você fazer um módulo em Node, que é um binário ali compilado, não interpretado, não tem runtime, não tem garbage collector, e fazer uma comunicação perfeita ali com Node, JavaScript, né? Então, dentro do exemplo aí que o Felipe está falando, eu tenho lá meu site front-end tudo bonitinho, eu tenho um back-end aqui também tudo bonitinho, mas eu preciso integrar aqui com um hardware específico, um IoT, uma catraca, uma impressora de cheque. E o JavaScript não foi feito para isso, o Python também não foi feito para isso. Eu acho que, se bobeado até para fazer ali por baixo dos panos, ele deve usar algum lib que é compilado em C, né, para fazer, se tiver como ser feito. Mas, em suma, não é JavaScript mesmo que está fazendo, né? Então, aprendendo no Rust aqui, a gente poderia fazer essa integração com as linguagens que o Felipe bem mencionou, mas aí a gente não fica mais assim, isso aqui daqui para baixo é uma caixa preta para mim, não posso me ideia como é que funciona. Então, a nossa situação aqui é realmente aprender esse baixo nível ali, né? Seguindo aqui, programadores que já estão trabalhando com código de baixo nível podem usar o Rust para aumentar suas ambições, por exemplo, a introdução de paralelismo no Rust. Quando a gente fala lá do C, ou a pessoa faz na mão, ou ela usa algum framework que vai ajudar nisso, né? O Rust aqui já, desde o início, aqui já tem algumas coisinhas que vai te ajudar com isso, e também tem frameworks aqui já que estendem bastante o básico que a linguagem já te dá. Para exemplo, no Rush, e é uma operação de risco relativamente baixo. O computador detecta os erros clássicos para você, e você pode enfrentar otimizações mais agressivas no seu código, com a confiança de que não introduzirá falhas ou vulnerabilidades acidentalmente. Então, isso aí já, ele sempre se repetindo essa questão, né, de fazer uso, né, de toda a bagagem que esses programas compilados têm, dos erros mais comuns, de erros de iniciante. Então, o Rush ele vai criticar você bastante nesse sentido, caso você esteja fazendo alguma coisa que já é conhecido que é ruim, que é uma má prática, que pode dar problema. Ele vai... O Rust ele quebra um pouco esse paradigma das linguagens compiladas, né? Que às vezes você tem uma mensagem assim bem crítica, bem estranha do compilador, você não sabe muito bem, aí você dá aquela pesquisada no Google. O Rust não, ele já é muito mais didático de compilação, ele fala, às vezes ele te dá até a resposta para o problema que você vai fazer, não, faz dessa forma aqui que vai funcionar. Então, do ponto de vista de experiência do desenvolvedor, né, DevOps Experience, é o termo que eles usam agora, ele é uma linguagem assim, que casa muito bem. Verdade. Seguindo aqui, mas o Rush não se limita à programação de sistema de baixo nível. É expressivo e ergonômico, o suficiente para tornar os aplicativos CLI, servidores de web e muitos outros tipos de códigos bastante agradáveis de se escrever. Você encontrará exemplos simples de ambos posteriormente nesse livro. Trabalhar com Rush permite criar habilidades que são transferidas de um domínio para o outro. Você pode aprender Rush escrevendo um aplicativo da web e aplicando essas mesmas habilidades para segmentar seu Raspberry Pi. Aqui, se eu não me engano, o capítulo 2, o 12 e o 21 são capítulos que vão fazer um projeto em Rush. Vai ali o passo a passo, como fazer um projeto. Essa parte aí deixa claro que você pode usar o Rush para fazer tudo. Ele pode ser uma linguagem full stack também, igual a gente usa o JavaScript hoje, né?
Você pode usar no front-end, no back-end, acessar hardware. Então, você aprendendo, mesmo que seja o básico da linguagem fazendo um aplicativo web, por exemplo, já é um material que você pode utilizar para já é um conhecimento que você agrega para trabalhar com outros tipos de aplicação em Rush. Verdade. Este livro abraça totalmente o potencial do Rush para capacitar seus usuários, o que é de muito interesse. É um texto amigável e acessível, destinado a ajudá-la a aumentar o nível, não apenas do seu conhecimento sobre Rush, mas também do seu alcance e confiança como programador em geral. Então mergulhe, prepare-se para aprender e seja bem-vindo à comunidade Rust. Nicholas e Aaron. Vamos ver aqui a questão da introdução agora. Vamos ver aqui, passa aqui, olha rapidinho. Tá. Fala sobre perfis, né, de usuários. Eu acho que aqui a gente... Felipe, você está de acordo em a gente terminar essa introdução e finalizar a live? Questão de tempo, horário, essas coisas. Para não ficar muito longo também. Olha, eu acho que seria legal a gente fazer pelo menos a instalação. Talvez, não sei se passar um pouco mais essa introdução, mais rápido, e começar a instalação. O que você acha? Então, perfeito. Então, fala aqui que para quem é Ferrugem é ideal para muitas pessoas. Entre elas, equipe de desenvolvedores. Ele fala aqui sobre a questão de o Rush ele é já padronizado de uma forma que você possa trabalhar com projetos grandes, com muitos arquivos, trabalhar com IDEs. Ele fala aqui do cargo, que é um gerenciador de dependências, gerenciador de pacotes também. O Rush FMT, que vai formatar o seu código, tem um padrão ali já, né, na linguagem. Para quem está começando, a questão de tá aprendendo ali, né, desenvolvimento, faculdade, essas coisas. Então o Rush ele dá total capacidade ali do aluno que está aprendendo programação, vamos chamar assim, os conceitos, e tanto de alto nível quanto de baixo nível, está aplicando isso em Rush, em parte de C, em Pascal, ele fala que pode ser usado para o Rush. Na parte de empresas pequenas, empresas grandes, ele comenta sobre as empresas que já estão usando, inclusive o Firefox, né? Desenvolvedor de código aberto, comenta que o Rush é de código aberto e que você pode usar, pesquisa velocidade e estabilidade. Aqui está falando a questão de não ter o garbage collection, de você ter domínio sobre o que está acontecendo ali, de você ter o suporte da linguagem para otimizar certas coisas, já criticar outras coisas. Ok? Para quem é este livro? Como usar este livro? Essa parte do para quem esse livro é interessante, porque como o Rush é uma linguagem nova, né, eles assumem assim, que você provavelmente já conhece alguma linguagem, né? Então, Rush não vai ser a sua primeira. Ele E comenta Rush, aqui que ele não vai se aprofundar muito nos termos genéricos de linguagem em geral, né? O que é uma variável, o que é um loop, isso ele não vai se aprofundar, ele comenta aqui. a gente vai assumir isso também daqui para frente, que você tem assim, pelo menos um pouquinho de o básico, né, em alguma linguagem, estruturas de repetição, variáveis, esse tipo de conhecimento é essencial para você acompanhar aqui a documentação. No Como Usar Este Livro, aqui ele faz um resumão dos 21 capítulos, o que vai ter em cada um, né? De forma bem rápida aqui. A gente não precisaria ler, né? A gente já vai ler com vocês, então. E comenta aqui que o código-fonte está disponível lá no GitHub. Então você pode olhar, ver se tem alguma coisa, uma treta lá. O pessoal aqui é mais cabreiro. É só tá disponível lá. Aqui questão do início, né? Começando. Instalando o Rush no Linux, no Mac, no Windows. No Mac a gente vai ficar devendo. No Linux, no Windows aqui a gente vai fazer uma máquina virtual nas nossas máquinas. Uma máquina virtual, né? Fazendo do zero. Escrevendo um programa que imprime o Hello World, o famoso Hello World. E usando o cargo aqui para iniciar um projeto e também cuspir o Hello World lá, ok? Sobre instalação. Primeiro, fala aqui que tudo, o início, né? Eu não tenho nada na minha máquina, onde que eu começo? Eu começo pelo Rush App, a ferramenta de linha de comando, CLI, né? Para gerenciar as versões do Rust e ferramentas associadas. Então,
o que você precisa fazer no Linux, no Mac, é rodar esse script aqui. Só comentando, ele também está lá na página inicial, você não precisa ficar procurando ele aqui na documentação, né? Você vem aqui na primeira opção aqui, ó, install, é o mesmo link aqui, ó. Ele mostra esse link para mim porque já detectou que eu estou usando um Linux, né? Para quem Mac vai aparecer isso também. E se você estivesse usando o Windows, ele ia mostrar dois botãozinhos, 32 bits, 64 bits. Ou seja, essa página aqui vai mudar de acordo com o sistema operacional que você estiver instalando. E já vai deixar assim de cara qual é a opção que você tem que usar no seu sistema operacional. E esse script aqui, ele vai baixar e instalar o Rust App. Depois o Rust App ele vai ser executado para preparar todo o ambiente lá para você poder rodar o Rust, né? Eu tenho aqui um VirtualBox com Linux Mint, que já é o Ubuntu, já é Debian também, né? Então vou fazer um boot aqui e a máquina zerada mesmo, né? Para mostrar aí que não é um bicho de sete cabeças instalar isso no Linux. Deixa a tela pequenininha mesmo, não precisa de muita coisa. Acessando o browser aqui. Acessando o site oficial, rustlang.org. Vou acertar meu microfone aqui. Caiu. Cai mais não, fica aí. Que nem tinha comentado, né? Vai lá no install. E ele já dá aqui o script que você tem que executar no terminal. No caso do Linux, quem trabalha com Linux já conhece o terminal. Para basicamente colar lá, apertar Enter. Vai baixar o script. Ele comenta aqui que o workspace dele vai sair na pasta do usuário, .rustapp. O gerenciador de pacotes ele vai instalar na pasta do usuário, .cargo. Que os binários que você instalar com cargo, ele vai instalar em pasta do usuário.cargo.bin. Ele vai fazer, como é que fala, né? Botar na pasta do usuário.profile, ele vai configurar o path para o cargo bin, né? Para tudo que você instalar já ficar disponível quando você fazer login na sua máquina. Só que você precisa sair, entrar. Depois que você instala, né? Você precisa fazer logoff e login novamente para poder tá tudo configurado bonitinho, né? Aqui eu só apertei um Enter. Tá baixando aqui o cargo, que é o gerenciador de pacote, o clip, que é um linter, que vai ficar questionando, ó, isso aqui você fez tá errado, isso aqui você podia fazer melhor. O Rust Docs é para fazer a questão da documentação, tanto do seu projeto quanto tanto no levantado do projeto os outros libs que você usar, né, que chama de crates, se eu não me engano. O Rush STD eu não faço ideia do que seja, mas o STD que me remete a standard. Então é chamar ali o core do Rush, né, as libs do core. O Rush FMT vai formatar o código, tem toda uma padronização. Aqui ele fala que já terminou de instalar, está instalado aqui, tudo um sucesso. Ele fala aqui que ou você executa isso aqui agora para não ter que fazer logoff e login para poder estar disponível, né? Aqueles comandos ali, por exemplo, o cargo não está reconhecendo, o Rush sei que o compilador não reconhece, mas se você copiar, colar e executar aqui, o Rush sei que o compilador já passa a reconhecer. Mas como eu acabei de fazer a instalação e eu ainda não fiz logoff, se eu sair e entrar de novo e não executar aquele comandinho que preparou o ambiente desse terminal, não vai estar disponível. Só vou resetar a senha aqui, que eu não sei qual que tá. Hostpass WD desse usuário que é Mint. Só botar uma senha aqui para fazer o logoff e login novamente. Aí vocês vão ver aí que está pronto para usar. Não precisa reiniciar a máquina, só logout, login. Então, como ele prometeu, ele está funcionando. Está aqui o RustC. Ele comentou que tinha botado tudo na pasta do usuário lá em cargo. Está aqui, cargo bin. Tá aqui, os binários estão aqui, né? Então, o que ele fez foi botar esse cargo bin no path. Se eu dar um echo path aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Talvez assim, não sei se... Aí ficou bem melhor. Eu não sei se ia sair na gravação, né? Ele colocou aqui, ó.
botando o path, né? Isso é carregado através do profile ali. Por causa dessa linha que ele botou no final desse arquivo aqui. Que só é carregado quando você faz o login do usuário, né? Então, por isso que você precisa sair e entrar de novo. Então, aqui no Linux Mint, que também é um Ubuntu, que também é um Debian, o que você precisa fazer é executar lá acessar o site, tem um install, rodar esse script aqui lá no terminal. O current no Debian vai estar instalado, então não precisa se preocupar. Rodar isso aqui, fazer logout e login novamente. E vai estar disponível já os binários necessários ali para rodar o cargo, o Rust e boa parte das coisas. E só comentando, eu fiz iniciei um ISO, né? Então, é uma instalação totalmente limpa. E já terminei. Acabou. É só isso que tem que fazer para você começar a brincar com o Rust aí, ok? Fechar aqui a máquina virtual. Iniciar aqui o Fedora, que é um outro Linux aí, mas às vezes é um pouquinho diferente. Apesar dele ter essas diferenças ali entre Debian e o Red Hat, Fedora, nossa, é praticamente a mesma. Pegar um script que ele vai dar na página oficial do Rush, executar no terminal, login, logout, login, vai estar disponível já para você usar. Aqui eu também estou dando um boot numa Live Image, no ISO, né? Para poder iniciar totalmente do zero, tem instalado nada, preparado nada, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Então, mostrando aqui, Firefox. Ver se eu consigo primeiro deixar essa tela aqui maiorzinha. rushlang.org. O problema é que vocês vão ter de pesquisar as coisas de Rush. Se você for no Google pesquisar Rush, vocês vão achar um jogo. Procura sempre como Rushlang para poder achar as coisas referente a Rush, linguagem de programação, né? Então, estou só copiando o que estava ali. Então, basicamente, baixando o script e mandando executar com um shell. Falando as mesmas informações, né? Que ele vai... O Rush App ele vai botar o cargo bin, e vai fazer a configuração aqui no profile, no bash profile. Aqui eu só aperto Enter. Toda a instalação padrão, já reconhece que eu estou no ambiente Linux, que é Fedora, vai botar tudo as coisas no lugar certinho. E baixa, depois ele descompacta. E mexe em alguns arquivos de configuração do usuário, não de sistema, do usuário, para que o ambiente ele já esteja pronto para trabalhar. E aqui eu estou no Fedora. Então aqui novamente, né, o cargo não está disponível. Ele comenta que se você quiser que esteja nesse aqui, sem fazer login logout, você tem que rodar aquele último comando ali. Vou dar um verso aqui, beleza? Host C, na verdade. Então tá aqui a versão 1.44.1, que está falando que está instalado, que está ok. Só resetar assim aqui, que eu não sei qual que vem de padrão. Esse usuário que é live user. Ok, só para fazer logout aqui, né? Vocês verem que vai estar pronto para usar. Que é bem simples deixar o ambiente pronto para começar a trabalhar com o Rush. Tomara que a senha esteja certa. Foi. Ele mexe na de configuração do usuário, que é referente a botar o cargo bin no path do usuário, mas só quando ele faz o login. Por isso que precisa, depois que você instalou, precisa sair e entrar de novo. Mas, uma vez feito isso, vai estar sempre lá disponível para você. O cargo está aí, o C tá aqui também, ok? Então, Debian, Fedora Red Hat, Ubuntu, tudo ok. Vamos dar um pulinho lá rapidão no Linux agora. No Windows, desculpa, no Windows. Também dá para trabalhar. No Windows aqui eu tive que instalar, né? O Windows, já deixei preparado. Não dá para fazer um live CD aqui. Já deixei atualizado também.
no Windows você precisa instalar que chama do pacote distribuível do C++, porque no final das contas ele vai usar o linker, se eu não me engano, do C++ para poder juntar tudo lá e gerar o binário, né? Então aqui segue a mesma coisa, rustlang.org, install, tinha comentado, né, que ele tem duas opções aqui, né? 32 bits, 64 bits. Windows Pause Break no Windows, você consegue ver aqui no tipo de sistema. Você tem um processador de 64 bits, processador com base x64. Então, se tiver 32, você instala o 32. Como é o 64, você vai usar o 64. No 64, acho que dá para usar o 32 também, mas para ir 64, 64 para a gente começar aqui a brincadeira. Né? Essa questão do Windows Subsystem aqui, ó, o WSL lá, né, que chama. Você rodaria esse comando aqui como se fosse Linux dentro do Windows. Então, você vai baixar esse camaradinho aqui. Super rápido. Mostrar mais, manter mesmo assim. Vai executar ele, mais informações, executar assim mesmo. Aí a mesma coisa, né? Tá com rush up, cargo bin. Tá falando que vai botar no path também, mas caso dê algum problema, você tem que botar esse endereço aqui no path do usuário. Mas geralmente ele consegue fazer tudo certinho. Só vou dar um enter. Só enquanto ele instala aqui, no Ubuntu, Debian, Linux Mint, você tem que instalar o apt install build essentials para poder usar o cargo quando for compilar. Não vem. Ele, na verdade, precisa do linker. A gente chama de linker lá, né? Eu não sei assim, muita especificidade dele para poder explicar, mas ele precisa do comando LD para fazer o link dos insumos lá do binário, né? Para tornar disponível. No Fedora, no Fedora ele já vem, talvez quem usa Red Hat talvez não tenha, caso não mexa com desenvolvimento, você tem que instalar DNF group install development menos tools, development menos libraries, para poder ter todo o pacote ali do compilador do C, compilador do C++, para poder gerar o binário, né? Que parece que já terminou. Instalação. Vamos ver aqui se a gente consegue. Já está disponível aqui. Cargo C está aqui. Rust C está aqui. Uma coisa que ele comenta, né, que precisa instalar é o pacote distribuível lá do C++, né? Quando você não tem instalado, eu deixei uma imagem pronta aqui, ele te dá aqui o link, ó, https, Visual Studio Microsoft.com, Visual Studio C++, Build Tools. É basicamente o instalador do Visual Studio que você vai achar lá. Você vai ter a primeira opção, quando você abrir o instalador Visual Studio, Visual C++ Build Tools, você vai marcar ele, são 4.5 GB que vai baixar. Você deixa instalando, bota para instalar e deixa instalando. Deixa eu ver mais ou menos se tem ele aqui. Está para mostrar por alto aqui onde que é a opção. Só para ficar registrado aí, onde é que você tem mais ou menos que clicar. E o que ele vai fazer é baixar os compiladores aqui do C, C++, os linkers, para gerar o binário no final. Ferramentas, modificar, vou ver se eu... Essa aqui, ó, ferramentas de build do C++. Se tivesse em inglês, eu acho que ia ser Build Tools, C++, né? Você marca ele, aqui vai mostrar mais ou menos 4.5 GB, instalar, e ele vai instalar tudo que precisa ali para o Rust poder funcionar perfeitamente. Onde você chegar nisso, quando você estiver instalando e você não tiver essa opção, não tiver tudo instalado, né? Ele vai identificar isso e vai te dar o link aqui. Então você não precisa ficar memorizando, decorando. Basicamente esse link vai te apontar lá para o instalador do Visual Studio, que você não precisa instalar completo. Aqui embaixo também ele comenta que se você já tiver Visual Studio 2019, 2017, 2015 ou 2003, pode ser que já tenha tudo, né? Mas se não tiver, vai lá em modificar e marca o C++ Tools, ok? Para que tudo funcione muito bem.
Com isso, a gente finaliza aqui o Linux Debian, Ubuntu, Linux Fedora e no Windows. Ok? Vou deixar aberto aqui, talvez a gente volte. Aqui a instalação já está ok. Agora a gente vai fazer o famoso Hello World, né? Que é o programinha que todo mundo começa, quando começa uma linguagem de programação, faz. Exatamente. Aqui está comentando aqui do script, as mesmas informações lá que ele deu no instalador, ele está detalhando aqui, né? Porque que serve cada um, onde que você vai usar. Falando sobre a instalação do Windows. Ok. Sobre atualizar, que é o Rust App Update, ele vai verificar como é que está seu ambiente, vai atualizar o que precisar de instalar do core do Rust. O Rust App Self Uninstall seria para desinstalar tudo e deixar como se nunca tivesse usado o Rust na sua máquina. Aqui para você testar, né, se está tudo ok. A forma simples de testar, né, já tem um Rust nessa máquina, não sei, tem, não tem, não fala que tem, não tem. Uma forma rápida de você ver, executando o Rust C, que é um compilador mais ou menos verso, ele deveria mostrar aí a versão que você está usando. Foi mais ou menos o que eu fiz algumas vezes lá, ok? Tá, questão da documentação local, ele comenta aqui uma vez que tem o Rust instalado, onde é que foi que ele comentou aqui? Um comandinho lá que tem a doc, a documentação toda para você. Não é só Rush Doc, não, tinha mais alguma coisa. Então, se eu quiser abrir isso aqui tudo, não tem internet, o Rush Doc. Tem toda a documentação lá. Acho que book, eu não sei falar inglês, então, para ter o livro, você vai botar book aqui no final. Você tem toda a documentação do livro ali, né? O guia, né? Espiritual de como aprender o Rust em inglês, depois que você instala o Rust. Não, se não tiver internet, problema de internet, essas coisas, já vai estar bem resolvido ali. Ok? Algo a complementar, Felipe? Então, seguimos. Questão do Olá Mundo, né? O quão complicado é fazer um Olá Mundo. Criando o diretório do projeto. Vamos fazer essas partes aqui, né? Eu acho que eu já tenho aqui. Projeto. Cadê um Hello World aqui? Não só de Hello, mais simples. Você quer fazer essa parte, Felipe? Pra Acho poder que interagir um pouquinho. você tá fazendo muita coisa já, né, cara? Tá sobrecarregado aí. Não, só para o pessoal ouvir sua voz um pouquinho também. Então vou compartilhar minha tela aqui, peraí. Ok. Parei no ponto 1.2 aqui do livro. Uhum. Só um minutinho. Aqui, né? Comenta aqui só apresentando para vocês aqui o complexo solar mundo do Rust. Já dando uns spoilers, né? Que o Felipe vai falar para vocês. Então vamos lá. Eu já tô aqui. Deixa eu me organizar um pouquinho aqui. Vamos voltar lá no. Então, a gente está aqui, quer dizer, aqui. 1.2. Um minutinho. Eu que me banalei tudo aqui, vamos lá. Então aqui a gente vai começar a fazer o programinha Hello World, que é uma tradição nas linguagens de programação. A primeira coisa que a gente faz é um programinha Hello World. Eu vou abrir aqui meu console, e aqui a gente tem as instruções aqui embaixo, para Linux, macOS, Windows. Como eu estou no Linux, eu vou fazer aqui a instrução do Linux. Ele orienta a gente a fazer uma pasta de projetos. Vou fazer aqui uma pastinha de projetos. Vou entrar na pasta. Tá? Aí aqui a gente vai fazer uma pasta para o nosso projeto Hello World. Ok? Vamos entrar na pastinha do Hello World. E a gente vai fazer agora o nosso programa.
O Rust ele usa a extensão RS, então a gente vai fazer um arquivo aqui com o nosso código. Agora eu vou utilizar aqui o VS Code. Depois a gente vai entrar mais em detalhes, como você pode configurar o seu editor de texto para utilizar o Rust. Nada demais. Eu vou abrir aqui o Rust aqui no VS Code, fechar esse terminal. Tá? E aqui a gente tem o famoso código do Hello World. Vou copiar ele aqui e a gente vai tentar depois parte por parte dele. No caso, o Felipe está criando uma função chamada main, né? Uma coisa engraçada no Rust é que ele não tem um nulo, então não tem um void, então ali ele está retornando alguma coisa. E não é um nulo, que não é um void. A gente ainda vai aprender o que ele vai estar retornando em um dia. Tá uma função ali que tem um println com uma exclamação. Esse println com exclamação a gente chama de macro. Confesso para vocês que eu não domino ainda esse tal de macro, só sei que ele existe. Nem eu. Mas ele é um negócio diferenciado. Ele faz uma diferenciação aí da macro para função, né? A gente vai entrar nesse detalhe então. Então a gente faz esse códigozinho aqui, vou salvar ele. Aqui embaixo eu abri meu prompt de comando, meu terminal. E a gente vai utilizar o Rust C, que é o compilador do Rust, para compilar esse código. Quando você compila o código, para quem não entende o que é um compilador, né, que está chegando aí novidade, o compilador ele vai pegar um arquivo que está em escrito humano, né, entendimento humano, e vai entender, traduzir ele para gerar um binário que está na linguagem de máquina, que a máquina entende, né? E humanos não entendem, máquina entende, que a máquina consegue executar aquilo. Isso. Tá explicando. Código de máquina, exatamente. Então, para quem não viu, eu digitei aqui o Rust C e o nome do meu arquivo, né? Que é main.rs. O arquivo que está aberto lá em cima. Aí ele demorou um pouquinho, mas compilou. A partir do momento que ele compilou, se eu olhar aqui, eu vou ter um arquivo verdinho aqui, que é o binário já compilado, pronto para ser executado. Então, para a gente executar aqui no Linux, a gente vai main, chama ele aqui, e ele vai imprimir o nosso famoso Olá Mundo, que é uma tradição. Então, deve aparecer lá. Aí nós vamos estudar um pouquinho agora a anatomia desse programa. O Rust, como o C e outras linguagens, ele utiliza essa função main como entry point, ou seja, o ponto de entrada na execução do seu programa. A função main é a primeira função que vai ser executada quando você executar o seu programa. Então, não tem outra forma mais simples de pôr. Você pode ter N funções, né? Você pode ter 10, 20, 30, 80, 900 funções no seu sistema. Mas quando você manda executar o binário, a primeira que o sistema operacional procura ali, né? É a main. Aí é main de mãe, né? Você pode colocar aqui mãe, quer dizer, tô brincando. Então, a primeira é a função mãe que vai chamar as outras, tá? Então, é o que ele está dizendo aqui, a primeira que é executada, não tem parâmetros nesse caso. O que são parâmetros? Parâmetros são informações de entrada que você passaria para o seu programa, né? Então, vamos dizer, por exemplo, que você está fazendo um programa que faz uma conexão com um perfil no GitHub, só um exemplo. E aí, então, você tem que passar qual perfil que você quer fazer essa conexão, para buscar os dados. Então, seria um parâmetro que você passaria para o seu programa, na linha de comando também chamado de argumento. Tem uma certa diferenciação entre os dois aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, aqui está falando que o Rust utiliza as chaves para delimitar uma função. E, assim, como todo bom programador, né, é bom que você utilize indentação. O que é indentação? Se você começar a digitar, você pode fazer algo parecido com isso aqui, né? Só que não fica legal para você entender. Então, o Rust ele utiliza indentação, não é mandatório, como no Python, por exemplo, mas ele recomenda que você utilize indentação, inclusive com 4 espaços. Aqui eu estou utilizando só 2 espaços, porque eu não configurei o meu editor, mas eu poderia colocar aqui e configurar, não vou entrar nesse detalhe, mas ele recomenda você utilizar 4 espaços de indentação. Aqui está falando de um programinha para formatar o código que está sendo desenvolvido. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. E dentro da função, a gente tem uma macro
que recebe um parâmetro, tá vendo? Ao mesmo tempo que a gente teria um parâmetro aqui, a gente tem um parâmetro aqui também. Essa marca está recebendo um parâmetro que é uma string, que é nada mais do que um texto, a gente chama de string, mas é um texto, e você está passando para essa marca. Ok. O que determina ali que é uma macro e não uma função é a exclamação, né? É a exclamação, exatamente. A exclamação identifica que é uma macro. E quando cada linha cada procedimento que você executar no seu código, ele é separado por um ponto e vírgula. Né? Isso aqui é a identificação que o computador utiliza para separar um comando do outro, né? Um comando do outro, exatamente. Então, basicamente isso, gente. Deixa eu ver aqui mais. Mais alguma coisa, Gildi? Não. Se você me permitiu, passa a mesma coisa que no Windows, na máquina virtual aqui. Sim, claro. Peraí. Eu vou te transferir. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. É o que ele está fazendo aqui, né? Peraí. Foi? Estou aqui no Windows já, né? Acho que tem um CD projetos aqui. Vou criar também um bocadinho de projetos. Botar na pasta. Criar um arquivo aqui. Rush Brasil. Escrever diferente dessa vez, hein? Escrevi Node. Criar o arquivo, fn, main. Esse é o programador raiz mesmo, vamos lá no tela. Println, exclamação. Rush Brasil, exclamação. Salvei aqui, botar aqui no cantinho. Vou usar o Rush C, que é o compilador, apontar para o... Só comentando aqui, né? Cadê? Comentei demais a fonte. Aqui está o arquivo, né? Vou usar o compilador aqui, Rush C, Rush Brasil. Então, abrindo aqui, como todo bom usuário de Windows faz, né? Abrir a pastinha. Lá na pasta do usuário. Projetos. Ele criou aqui um binário, né? rushcbrasil.exe. Clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir e fechar tão rápido que você nem vai ver. Porque ele tá para ser executado aqui, ó. Rush Brasil. Dando um giro aqui. Tem o rushbrasil.exe, que é o binário, né? O Rush Brasil RS, que é o código fonte. O compilador leu isso aqui e gerou o binário. Então, se eu desinstalasse aqui, Rust app self install, Rust app install. Então, desinstalo o Rush da minha máquina, como se estivesse fazendo do zero, né? A máquina sem Rush, ou seja, eu vou dar esse XE para alguém que não tem o Rush instalado lá, não tem o Node instalado, não tem o Python instalado, não tem o Java instalado, será que vai funcionar? É isso mesmo que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, aqui o cargo não funciona mais, o Rush C não funciona mais, está desinstalado, mas meu binário, rushbrasil.exe, continua funcionando. É isso que a gente quer dizer que não precisa de um runtime, ok? No caso aqui, compilado para a plataforma Windows, para qualquer Windows que você for rodar, no caso aqui 64 bits, esse binário aqui vai funcionar muito bem. Assim como o binário que o Felipe gerou para Linux, você distribui para uma pessoa com Linux, vai funcionar muito bem. Só comentando. Sem depender de instalar alguma outra coisa. Semelhante ali, o que, por exemplo, com Delphi, né, acontece. Só comentando que não é um binário multiplataforma, né? Ele é específico para aquela plataforma. Você consegue, por exemplo, nos 64 bits e baixar eu não sei o nome técnico ainda, né? Mas modelo ARM e compilar para ARM mesmo tanto 64. Para o Windows, mesmo todo do Linux, baixar a parte do Touchin lá, que eu esqueci o nome, né? Para o Windows, compilar e estou em uma máquina, mas compilar para outra, é possível fazer, gerar o binário. Não vou conseguir executar, porque eu estou em outro sistema operacional, né? Mas gerar o binário eu conseguiria, só comentando. É muito interessante, que você já queima etapas, né? Você pode fazer tudo num processo só. Sim. Bem, eu não sei, Jordi, se você quer entrar no cargo hoje, você acha que... Não, deixa para o próximo.
que já tá uma hora, né? Mais ou menos. Então é isso, pessoal. Ó, a gente deu uma introdução na linguagem, falou para que ela é utilizada, fizemos o famoso Hello World, fizemos a instalação do ambiente, desculpa antes, e a nossa intenção é continuar com a documentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, a gente assim está começando também na linguagem, quero ressaltar isso. A gente tem experiência com outras linguagens, mas com Rust a gente está começando agora. Então é uma aventura exploratória no livro da documentação do Rust. E se vocês tiverem alguma crítica, alguma coisa, pode chegar para a gente, conversar com a gente. A gente está disponível no Telegram e estamos lá no canal do Rust Brasil. E é isso aí, né, Judy? Sim. Já que a gente botou como objetivo aprender um pouco mais dessa linguagem, né? Por que não aproveitar esse esforço e compartilhar com o pessoal, né? E produzir conteúdo em português, que eu confesso aí que está bem raso, assim, bem escasso, assim, né? Vocês vão achar muito sobre um jogo chamado Rust. Então, vou pesquisar alguma coisa, botar Rust Lang, que aí vai ser, de repente, a linguagem, ok? Beleza, então, pessoal. Até a próxima, hein? Na descrição do vídeo, eu acho, e também no canal lá, vai ter o link para o canal, para o Telegram, para o site oficial, para o Discord oficial e para entrar em contato com a gente lá pelo canal também, tá bom? A gente vai colocar os links lá. Valeu, gente. Até a É próxima. nóis. Tchauzinho.